Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1. Como é bom nós podemos adorar a Deus, né? Como é gostoso nós cantarmos, inspirados pelo Espírito Santo. Como é bom nós sentirmos a presença de Deus. Como é bom estarmos aqui para adorar a Ele. E sexta-feira, quando nós estávamos aqui no culto, algo que o Espírito Santo me tocou é que nós devemos ajudar uns aos outros a estarmos caminhando para a eternidade, pela eternidade. Você precisa ser usado pelo Espírito Santo na adoração a Deus, na comunhão com os irmãos. É para isso que nós estamos aqui. Amém? Verso 1 diz assim, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em franqueza, em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa alegria, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Podei-vos assentar. Aqui o apóstolo Paulo ele começa a nos dar um ensinamento sobre a deidade de Deus. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Não há essa distinção que muitas vezes as pessoas dizem, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Não existe isso. Deus é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe um grau, não existe uma diferenciação. É Deus triuno, 3 em 1, 1 em 3. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando o apóstolo Paulo vai nos ensinando isso, ele vai mostrando isso para nós, ele vai deixando bem claro a respeito de como ele age em nós, como o Espírito Santo trabalha em nós. E há uma necessidade de que nós possamos entender isso. Por que que há essa necessidade de que nós entendamos como o Espírito Santo trabalha em nós? Por quê? Porque há uma sabedoria racional humana, essa que nós adquirimos com o tempo de conhecimento, de escola, de colegial, de ensino fundamental, de faculdade, aquilo que nós conhecemos pela nossa criação, pela nossa educação, pelo ensinamento dos nossos pais, e por aí vai.
seja ele com um caráter bom, seja ele com um caráter ruim. Nós aprendemos na nossa sabedoria humana, homem, mulher. Porém, o apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui para nós, que há uma sabedoria que vem do alto, sabedoria de Deus. E essa sabedoria que vem de Deus, ela só pode ser discernida através do Espírito Santo, quando Ele habita em nós. Então a primeira coisa que você precisa entender, é que quando você tem Cristo como Senhor e Salvador, e você o declara assim para a sua vida, e você está caminhando para a eternidade com Deus, habita em você o Espírito Santo. Para quê? Para que você seja iluminado na sua vida todos os dias, para que Ele possa criar em você uma capacidade de entender a sua palavra, a capacidade de entender que essa palavra regenera a sua vida, e quando ela regenera a sua vida, você se transforma, e aí passa a existir o maior milagre que existe na face da terra, a transformação de um ser, no qual era criado e conhecedor de suas coisas humanas, mas passa a conhecer as coisas do Espírito Santo de Deus na sua vida, e você passa a viver as coisas espirituais, não mais discernindo coisas humanas, mas discernindo através do Espírito até mesmo as coisas humanas, porque quando nós passamos pela nossa vida nesta terra, vamos entender melhor esta vida nesta terra, quando nós estamos através do Espírito Santo sendo capacitado para isso. E aí o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinando algumas coisas aqui, que eu quero dizer para você nesta manhã, que eu quero dizer claro para você nessa manhã, que você precisa ter na sua vida. O pastor Luizinho estava aqui dizendo, essa semana não foi fácil, eu fiquei 2 dias difíceis, minha garganta travou, tudo começou a ficar ruim. Quando a gente fica ruim, que nem eu, essa noite também não passei muito bem, essa noite me deu uma dor de cabeça forte, e eu estou naquela pegada. Antes era o Dorflex, agora é oração, certo? Eu acordo invariavelmente de madrugada, graças a Deus eu criei esse bom costume de acordar de madrugada, ler a Bíblia, mandar para vocês o devocionalzinho, não é? Mando todo dia. Então eu acordo, eu acordei com dor, aquela coisa ruim, e eu li o devocional, poxa, como é ruim a gente estar mal, não é verdade? E aí vem o discernimento do Espírito, para que nós possamos travar essas batalhas, que possam parecer pequenas, mas a gente pode travar qualquer tipo de batalha na nossa vida, à luz da palavra, a capacitação do Espírito em nós. Porque eu quero dizer algo a você, que você precisa entender, que os evangelhos são para nós. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, e Jesus está voltando, e voltará para nos levar para viver a eternidade com Ele. Mas isso só é discernido quando nós estamos pelo Espírito. Quando nós pensamos em viver a nossa sabedoria humana, buscamos o Dorflex, buscamos a aspirina as aspirinas da vida que nós acreditamos que podemos viver. Eu quero dizer uma coisa para você, como foi aqui no último chá das mulheres, que eu achei o máximo, estava lá as pílulas do quê? Felicitina, que só o Espírito Santo pode dar. O que mais que a gente tinha? Risotril, para a gente ser feliz. Amorflex, Amorprazol, Fenotril. Por que isso? Porque, amados, pode parecer uma bobagem, mas o que o apóstolo Paulo quer dizer para nós é o seguinte: para cada situação da nossa vida, para cada momento da nossa vida, tudo pode ser discernido espiritualmente. E quando nós discernimos espiritualmente, nós enfrentamos a nossa vida de forma completamente diferente do que você viveu até agora. Pastor, você está me propondo ser bitolado? Pastor, como assim?
seja bitolado pelo Espírito Santo. Eu não estou falando para que você espiritualize todas as situações da vida. Eu estou falando para você enfrentar todas as situações da vida através do Espírito. Porque tem coisas que são do diabo, mas a maioria delas são humanas. Digo para você, já disse aqui algumas vezes, até para eu atravessar a rua, eu pergunto para o Espírito Santo, aonde eu tenho que atravessar? Aqui ou ali? O mais certo é atravessar aonde? Na faixa. Engraçado que ele sempre me avisa, vai na faixa. Por que será? Porque ele sabe o certo. E quando nós nos envolvemos nessa situação de que ele sabe o certo, viva pelo Espírito. Por isso ele diz algumas coisas aqui que eu quero conversar com você nessa manhã. Ele diz no verso 10, mas Deus las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O conhecimento de Deus só vem pela revelação da sua palavra através do Espírito. Se você ler a Bíblia sem pedir a iluminação do Espírito para entendimento daquilo que você está lendo, é um livro. É um bom livro para se ler. Eu tenho tido o costume de fazer uma leitura anual, eu estou lendo lá o Velho Testamento. E aí eu percebo quanto mais o povo é besta, é imbecil, é burro, é idiota. Porque está lá, o povo viu aquelas maravilhas de Deus, viu tudo que Deus fez, e aí eles começam a andar, e começam a acreditar em outros deuses, e fazem outras coisas, chegaram ao ponto de matar suas crianças ao deus Moloque. E aí eu fico olhando aquilo, e aí tem muita gente dentro da igreja, hoje, querendo viver a lei. Quando você vive a lei, você sacrifica coisas em favor da lei, porque você não consegue ter na sua mente a mente regenerada pelo Espírito. Então você precisa fazer algo, votos, alguma coisa para poder obter algo. Quero dizer algo para você. A primeira coisa que o Espírito Santo de Deus mostra, a sua primeira revelação, quando você tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é que na cruz do Calvário, tudo foi depositado. E você não pode invalidar a cruz. Por isso, a graça abundante em nós nos transforma, livra-nos do pecado, para que nós possamos viver o verdadeiro sacrifício que hoje nós devemos fazer, que é o sacrifício de adoração. Qual é o verdadeiro sacrifício de adoração? A sua vida por inteiro adorando a Deus, em tudo, andando, falando, trabalhando, comendo, se amando a esposa, se amando o esposo, amando seus filhos, estando aqui na igreja, não estando na igreja, a sua vida por completo em adoração plena a Deus. E isso acontece por quê, meu amado? Porque Deus nos revela através do seu Espírito todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Eu fico imaginando que o que Paulo queria dizer com as profundezas de Deus é aquele momento em que você lê a Bíblia e Deus fala com você e você vê algo novo e fala assim: nossa, que coisa fantástica isso. E Deus vai se revelando através da sua vida. Deus vai se revelando através de você, à medida em que você vai entendendo que você vai passar por situações que antes você não conseguia passar, mas hoje você passa. Por quê? Porque você aprendeu a viver pelo Espírito. E ele, nesse mesmo verso, ele revela a Deus em nós. Por que ele revela a Deus em nós? Porque somente através do Espírito Santo é que conseguimos entender e compreender Deus. Só através do Espírito. Só através dele próprio. Porque é ele. Se ele é um Deus triuno e o Espírito Santo de Deus habita em nós,
só Ele, através dele, é que conseguimos entrar nas profundezas, no conhecimento, na iluminação da palavra, para que nós possamos ser transformados. É o próprio Deus em você, habitando, transformando, te ensinando, fazendo com que você se torne uma pessoa sábia. O Espírito Santo de Deus. Por que eu estou bem firme falando sobre o Espírito Santo de Deus? Porque é Ele que está aqui. Estava lá Jesus, Ele disse: olha, não se desesperem, porque eu fico imaginando os discípulos, né? Jesus morre, aí os perturbadinhos estavam tudo lá, incrustado nas cavernas, com medo. E agora? O Senhor não está mais aqui, nós vamos morrer. Eu acho que uma das coisas que mais tem na vida do ser humano é o medo da morte, não é? Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de como morrer. Eu não quero dar trabalho para ninguém. Se eu puder morrer, eu quero morrer de uma vez. Pá! Que vem um tiro, que tiro foi esse? Pá! Ou que seja o coração dando a parada geral. Pá! Pá, pá, pá! Não é assim que tem aquele negócio do encrenca? Não tem o moreninho do encrenca? Pá, pá, pá! Pá! É assim. Eu quero. Deus é quem sabe. Mas se eu tenho algum tipo de receio, se eu tenho algum tipo de medo, se eu tenho algum tipo de situação, eu tenho que entender, meu amado, que Jesus deixou essa palavra bem clara. Olha, eu vou ascender, mas eu deixarei o Espírito Consolador. Ele não fala de uma outra forma, ele fala o Espírito Consolador, aquele que te consola. Ele sabe que você vai sofrer, ele sabe que você vai sentir, mas ele te consola. Davi, eu te consolo, diz o Espírito Santo do Senhor. A mamãe está difícil, mas ela vai sair dessa. Em nome de Jesus Cristo, nós temos orado. Nós cremos que ela vai passar por essa situação. Porque Deus sabe do nosso coração. Deus sabe do que você passa. O Espírito Consolador está aqui. Mas não é só para consolar. É para revelar as profundezas de Deus. É para revelar através de você, como instrumento nas mãos de Deus, algo que você possa ser usado. Sabe, eu fico imaginando que às vezes a vida nos dá algumas lições, e às vezes parecem ser duras essas lições, e aí a gente desanima e se esquece de que Cristo morreu por nós numa cruz, com uma dor muito mais terrível, muito mais incrível, porque não foi só a dor física, mas foi a dor do seu pecado. Algo que ele não tinha, algo que ele não fez, algo que ele não praticou, mas ele morreu por isso e te deu vida, e vida com abundância. E Deus nos revela isso, uma mente transformada. Ele continua falando, verso 11: por qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. A gente pode até saber de nós, e a gente pode até saber de outro homem. A gente não sabe? A gente sabe quando a gente olha para alguém, quando a gente tem um conhecimento dessa pessoa, a gente sabe quando essa pessoa não está bem. Não é assim? Você sabe já, Paty, como o Alex é quando ele não está bem? Já você bate o olho, você já sabe que ele não está legal. Que nem foi domingo passado, quando ele viu o Palmeiras ganhando do Corinthians. Não ficou legal. E quem for na casa do Alex da parte, é tudo preto e branco, amados. Tem um monte de símbolo do Corinthians lá. Imagina, às vezes a gente não fica legal. E a gente conhece as pessoas. Quando a gente tem um pouco de intimidade com essa pessoa, a gente sabe o que ela está passando. E quando a gente tem esse tipo de sentimento, de sensibilidade, a gente entende um pouco as coisas. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, tem o espírito do homem,
que o homem ainda pode discernir dele. Mesmo assim, ele não conhece 100% de si mesmo. A gente não conhece 100% de si mesmo. Porque tem vezes que a gente toma certas atitudes que a gente nem imagina que a gente tomou aquela atitude. Influenciado pelo capeta, influenciado por outras pessoas, influenciado pelo momento, pela circunstância da vida. A gente não conhece nem a nós 100%. Mas aí o apóstolo Paulo, ele deixa claro, olha, o homem pode se conhecer, mas de Deus, só o seu próprio Espírito. Por isso a importância do Espírito Santo de Deus em nós. E aí eu quero revelar o final dessa mensagem para você. Verso 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Só pode discernir espiritualmente quem tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O ímpio, como nós dizemos, não consegue discernir a palavra de Deus. Ele pode ouvir, ele pode até se sensibilizar, por entender algum tipo de emoção que ele possa ter ouvido a palavra, mas discernimento, conhecimento profundo, só o crente. Entenderam? Só o crente. O não crente não conhece. O não crente não entende. O não crente não entende a gente cantar aqui, como a gente estava cantando essa última música aqui que o PR estava cantando. Eu estava ali, eu estava lendo a palavra ali, mas eu estava sentindo a presença de Deus, ouvindo a mensagem que a música estava passando. Só aqueles que estão em Cristo que conhecem discernir. Por isso que você não pode ficar bravo com os ímpios. Eles não conseguem discernir o que você discerne. Você tem a presença maravilhosa de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo se manifestando, tratando você. Só você. Olha que privilégio. E aí às vezes você está aqui e não está sentindo bulufas. Sabe por que você não está sentindo bulufas? Porque você está deixando o espírito da sabedoria humana dominar os seus pensamentos. Quando você entrar aqui para adorar a Deus, seja qual culto for, peça assim: Espírito Santo de Deus, eu quero te adorar hoje. E você vai ver que Ele vai invadir você, no bom sentido da palavra. Vai inundar você com virtude. E você, na hora que você cantar, como foi cantado aqui, lindo, lindo, lindo és Jesus. Aí você fala, pô, esse cara é lindo mesmo. Esse cara é tudo para mim. Porque manifesta dentro de você a virtude. O próprio Jesus se manifesta em você. E aí ele dá alguns passos para nós. Primeiro passo, que nós precisamos entender, que Deus desejava comunicar à humanidade a salvação. Desde lá de Gênesis, Ele está dizendo, eu vou te salvar. Eu vou te salvar. É o meu desejo. Eu quero te salvar. Quem quer receber a salvação de Jesus? É isso. Desde o primeiro momento Ele queria, através da sabedoria dEle, destravar a sua sabedoria, tirar as travas dos seus olhos, para que você pudesse olhar a Ele e falar assim, eu tenho salvação em Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Primeiro passo, Deus quer se comunicar com você. Você tem deixado Deus se comunicar com você? Ou você é aquele perturbado que ora e fala, Deus, por favor, faça isso. Deus, por favor, faça aquilo. Ah, Deus, toca na vida do Davi. Toca na vida da Vilma, Deus. Deus, toca na vida do Rodrigo. Deus, toca na vida do Luiz. Deus! E aí você vai falando, é uma matraca. Pá! Pá, pá, pá!
E não deixa Deus se comunicar contigo. Deus se comunica através da sua palavra. Deus se comunica através daquilo que está dentro de você, trazendo sentimentos à sua vida. Deus se comunica através de outras pessoas. Deus se comunica aqui na igreja. Deus se comunica através do louvor. Deus se comunica através da natureza. Deus se comunica através do seu trabalho. Deus se comunica em todos os lugares. Só você ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz da salvação. Eu quero que você ouça a voz da salvação. Segundo passo que você precisa entender é que é somente pelo Espírito, pois o Espírito Santo de Deus conhece plenamente a Deus. Então, se Ele conhece plenamente a Deus, porque Ele é o próprio Deus, então deixe ser conhecido em Deus, para Ele. Porque quando você entender isso, você vai se conhecer diante de Deus. Deus vai iluminar aonde estão as trevas. Deus vai iluminar aquilo que precisa ser mudado, transformado. E você será uma pessoa transformada, regenerada pelo Espírito Santo do Senhor. Eu preciso, todos os dias. Todos os dias. Ontem eu fui a um culto muito especial. 50 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular, sede, Praça Olavo Bilac. E o pastor de lá, meu amigo pessoal, não só o considero, mas a gente tem uma história muito intrínseca, porque a minha família se converteu lá em 1972. E esse pastor, naquela época, era líder de jovens na igreja sede. Então, há uma história comum da nossa família lá. Minha tia foi curada lá. Tantas coisas, 50 anos, eles puseram fotos, aí eu vi meu pai na fé, sabe, é uma coisa assim, para agradecer a Deus. Aqui vai chegar a 50 anos também. Tem só 12, é isso? 2005, 13 anos. É uma adolescente. É uma igreja adolescente. Está crescendo. Nenê, é um adolescente. Como é que o adolescente é? Intempestivo, se acha dono e sabedor de todas as coisas. Eu tenho um adolescente em casa lá de 11 anos, é irritadinho. Você conhece os irritadinhos? É? A Bia foi irritadinha? Não. A Carol foi. Aí, tá vendo? Mas tem outras coisas também. Não começa não, que senão eu começo a falar aqui. Somos adolescentes, crescendo. Paulo fala um pouco mais à frente, precisamos ser maduros. E aí eu estava lá, culto mó bênção. Trouxeram a lira quadrangular, porque na época eram metais. Eles trouxeram todas as pessoas antigas que tocavam na época. Eu não sei por que parou. Lindo, até postei, quiser ver, tá lá no Face, pode ver. Caras que foram meus professores, estavam lá tocando. Um deles é da tradicional jazz band. Para vocês terem uma ideia, como a igreja formava diferente as pessoas. Como eu quero que essa igreja seja formada diferente. Eu não quero que você seja um menino inconstante. Eu quero você firmado na rocha. Eu quero você na pegada. Fala para a pessoa do seu lado, não gosto de fazer isso, não gosto. Mas eu quero que você faça agora. Pega bem forte na mão dela e fala assim, ó, na pegada, meu irmão, do Espírito. Na pegada do Espírito. Assim, tem que ser. Aí, tô lá. Estava minha tia, estava meu tio, meu irmão. Eu encontrei tanta gente antiga. Como é gostoso, né? E todas essas pessoas que a gente conhece, graças a Deus, estão no caminho. Por quê? Foram formados na rocha, que é Cristo, através do Espírito. E aí eu quero trazer algo para vocês. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais vivemos a virtude do Espírito. Quanto mais temos a virtude do Espírito, mais temos firmeza no Senhor. Quanto mais temos firmeza no Senhor,
mais vivemos o sobrenatural de Deus. Mais coisas novas vamos aprendendo. E é isso que eu preciso que você entenda. O segundo passo, ele diz: o Espírito Santo conhece plenamente Deus. Você precisa conhecer plenamente Deus. Então vamos lá, primeiro passo, Deus deseja comunicar-se com você todos os dias. Segundo passo, você precisa conhecer a Deus. Terceiro passo, somente aos crentes é revelado a palavra de Deus. Então, se somente aos crentes é revelada a palavra de Deus, que é pelo Espírito Santo, mediante a presença dele em nós, dá para você parar de ser chato e começar a ler a Bíblia todos os dias? Dá para parar de você ser perturbado e começar a louvar a Deus todos os dias? E dizer a Ele o quanto Ele é essencial para você? E adorá-lo de verdade, louvá-lo de verdade? Puxa, como eu gostaria de que nós pudéssemos ser pessoas em que realmente nós pudéssemos estar em casa e do nada a gente começa a cantar, porque é o Espírito Santo de Deus tocando em você e você sendo ministrado por Ele, para que Ele possa fazer diferença na sua vida. E você largasse a maldita história do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, o que mais? Twitter e outras coisas assim, vale. Nesse mesmo culto, estavam sentadas lá autoridades, né? Porque 50 anos de uma igreja, né? Estava lá deputado, vereador, não sei o quê, os amigos pessoal do PR, Luiz, tá tudo lá. Eu tenho certeza que se o Luiz estivesse lá, os caras já iam falar: Luizinho, senta aqui também, autoridade, né? E aí chegou um pastor que eu conheço há muito tempo. E o cara não saiu do celular. Como me deu uma vontade de ir lá e falar para ele: irmão, o culto tá rolando, velho. É para Deus, não é para o seu celular. É para Deus, não é para suas relações sociais. Você veio se relacionar com Deus. Por isso que eu sempre aconselho aqui: traga a Bíblia física. Traga. Ah, pastor, é difícil trazer porque ela é pesada. É complicado trazer a Bíblia. A gente tem ali a nossa biblioteca. Você pode pegar emprestado. Aí você deixa o celular na bolsa. Não usa ele, que vai dar comichão. Principalmente no vibrar, porque ele vai vibrar na hora que vier a mensagem. Aí, agora, quem será? O que será? Como será? E aí você pode perder o tempo da revelação de Deus na sua vida. Você pode perder o tempo de uma revelação especial para você, porque você colocou algo acima disso. Terceiro passo, é revelado a você a palavra de Deus. Quem é a palavra? João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo é a palavra, Jesus habitou entre nós. E aí ele habitou fisicamente, deixando depois, posteriormente, o seu Espírito, o seu próprio Espírito, para habitar aonde? Em nós. Glória a Deus por isso. E aí quando ele habita em nós, você recebe a revelação de Cristo na sua vida. Quarto passo, penúltimo passo, para que você entenda. A Bíblia foi escrita por homens de Deus, que por seu jeito e por sua forma escreveram, através do Espírito Santo, palavras divinas, mas do jeito deles. Se você pegar Lucas, é de um jeito. Se você pegar as epístolas paulinas, é de outro. Se você pegar Moisés, é de uma outra forma escrita. Se você pegar João, é de um outro jeito. É mais sentimental, e por aí vai, tem as suas explicações. O que eu quero dizer com isto? O quarto passo: o Espírito Santo de Deus habita em você e vai te usar do jeitinho que você é. Para de ter medo de ser usado pelo Espírito.
Ah, não, eu preciso me parecer com o Paulinho, eu preciso me parecer com o Davi, com a Vilma para falar, com a Ângela para fazer, com o Luizinho para cantar. Não! Deus usa você como você é, porque Ele te criou desse jeito. Desde antes da fundação do mundo, Ele sabia que a Juliana ia ser assim. Ele sabia que a Marisa ia sorrir assim. Ele sabia que o Diego ia ser assim. Ele sabia que o Rodrigo ia ser assim. E é do seu jeitinho lindo, maravilhoso que Deus vai te usar. E eu quero que Deus te use, porque o Espírito Santo de Deus quer te usar. Quem quer ser usado pelo Espírito Santo? Eu. Então diga, eu quero ser usado pelo Espírito Santo todos os dias na minha vida. Último passo. As escrituras divinamente inspiradas, que são compreendidas pelos crentes espirituais, discernem tudo espiritualmente. Ok? Tudo na sua vida, quando você passa a viver em Cristo Jesus, é discernido espiritualmente. Pastor, estou doente, discerne espiritualmente. Pastor, estou travando uma batalha, discerne espiritualmente. Pastor, está tendo uma tentação, discerne espiritualmente. Pastor, estou com uma dificuldade, discerne espiritualmente. E você vai ver que você vai passar por todas elas, porque o Espírito Santo de Deus vai te capacitar a passar por cada situação da sua vida. Você hoje é um ser espiritual. Você hoje é estrangeiro nesta terra, como a Bíblia diz. Eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que Deus quer que eu olhe. Ele disse isso aqui. Mas está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amados, olha que coisa fantástica isso. Pode parecer que isso, humanamente, é impossível, mas para Deus, nada é impossível. Já foi impossível trazer você? Não é? Não foi impossível trazer você? De vez em quando a Vilma começa a contar o testemunho dela aqui, como ela era, eu fico imaginando. Agora eu fico imaginando ela antes da conversão. Se ela já fala hoje, imagina como ela falava antes. Era muito? Misericórdia. Você já se imaginou como você era antes? Hã? Como você era antes de Cristo e o que você é depois de Cristo? Por isso, em nome de Jesus, eu quero dizer a você: discernem todas as coisas espiritualmente, porque você pode, porque o Espírito Santo de Deus está em você, e se Ele está em você, deixe Ele capacitar você a viver a sua vida. Olhe para as coisas pedindo a Deus o seu discernimento. 5 passos. Dê os 5 passos e seja usado pelo Espírito Santo. Quando você for entender e viver isso, você vai ver que a sua casa vai mudar, o seu trabalho vai mudar, a sua andada na vida vai mudar, porque esse é o desejo de Deus para nós, homens e mulheres transformados pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esta manhã. Eu peço perdão a Ti, Senhor, que muitas vezes eu deixo a sabedoria humana tomar a frente pelo meu conhecimento, por aquilo que eu aprendi. E eu acho que tudo isso muitas vezes é mais importante
do que aquilo que eu posso discernir espiritualmente, usando todas essas coisas através do Teu Santo Espírito. Por isso, Pai, nesta manhã, eu peço a Ti sobre estes homens e estas mulheres, que nós possamos, sim, Senhor, viver pelo Teu Espírito Santo. Que não sejamos nós, sejamos a Ti. Como diz a Tua palavra, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso, Pai, nesta manhã, dê graça e dê sabedoria a este homem, a esta mulher, que esta palavra seja, Senhor, firme, viva e eficaz. Senhor, que nós não sejamos meninos inconstantes, mas que nós sejamos, sim, Senhor, pessoas maduras na palavra. Pai, perdoa-nos, nos corrija, nos ensine e nos faça andar, mesmo que seja pelo vale da sombra à morte. Eu sei que eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Livra-me dos pensamentos ruins, livra-me, Senhor, dos vícios desta terra, livra-me, Senhor, das situações malignas e tentadoras, e me faça andar, Senhor, sim, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Fica firme em nome de Jesus. Fica firme em nome de Jesus.